Sabe, toda lesão conta uma história. É como se fosse uma assinatura deixada na pele, um depoimento silencioso. E na medicina forense, o grande desafio é justamente esse: ser o tradutor dessa linguagem. Vamos aprender a ler as pistas que cada marca revela sobre a arma, a força e a ação que a criou. Então, o que exatamente essa testemunha silenciosa nos conta? Uma lesão é muito mais do que só um ferimento. Para a gente entender o que ela diz, precisamos começar pela causa, a energia que a produziu. Vamos direto ao ponto. Na perícia, quase tudo se resume à energia. Cada ferimento é o resultado de uma transferência de energia para o corpo. Hoje, o nosso foco vai ser na mais comum em investigações, a tal da energia de ordem mecânica. Em outras palavras, a força bruta, o fio de uma lâmina, a ponta que perfura, é disso que a gente vai falar. E a gente começa pela distinção mais fundamental de todas, que é a diferença entre um instrumento que corta e um que esmaga. É o confronto clássico, sabe? A precisão da lâmina contra a força bruta do impacto. Vamos começar com os instrumentos cortantes. Pensa em navalhas, bisturis, até cacos de vidro. O que eles têm em comum é um gume, uma borda bem afiada. A ação deles é uma combinação precisa, quase cirúrgica, de duas forças: a pressão para baixo e o deslizamento. Essa ação deixa uma marca inconfundível: a ferida incisa. As características são bem claras. As margens são limpas, regulares, o fundo da ferida é liso. A hemorragia externa costuma ser grande. E tem um detalhe que entrega a direção do movimento: a chamada cauda de escoriação. É aquela marquinha final, mais superficial, que mostra exatamente onde a lâmina saiu da pele. Agora, vamos para o oposto completo: os instrumentos contundentes. Aqui não tem gume, não tem fio, aqui o que tem é massa e força. Pensa no martelo, numa pedra ou até o impacto de uma queda. A ação não é de deslizar, e sim de esmagar, de comprimir os tecidos. É a força bruta na sua forma mais pura. E a lesão que resulta disso, a ferida contusa, é o retrato perfeito desse caos. As bordas são irregulares, esmagadas, e o fundo, ao contrário do corte, não é limpo. Nele a gente encontra as famosas pontes de tecido. São uns fiozinhos de vasos e nervos que resistiram ao impacto, ligando um lado ao outro da ferida. É a prova definitiva da contusão. E, curiosamente, o sangramento para fora tende a ser menor. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a precisão do corte. Do outro, a bagunça da contusão. Para um perito, identificar essas características não é só observar, é começar a decifrar a primeira frase da história que a lesão está contando. Bom, já entendemos o corte e a contusão. Agora vamos para uma terceira ação fundamental, uma que não se espalha pela superfície, mas que mergulha nos tecidos. Estamos falando da perfuração, onde a profundidade é o que mais importa. E aqui está a diferença crucial. Um instrumento perfurante, tipo um picador de gelo, não age como uma lâmina. Ele não corta as fibras dos tecidos. A mecânica dele é outra. Ele afasta as fibras, ele abre caminho entre elas. Isso nos leva a um pequeno mistério. Se o instrumento que perfura é totalmente redondo, como um prego, por que a ferida que ele deixa na pele muitas vezes parece uma fenda e não um círculo? A resposta não está na arma, e sim no nosso próprio corpo. É a chamada lei de Langer. A nossa pele tem linhas de força, um mapa de tensão invisível que muda de uma região para outra. Quando as fibras são afastadas, a pele se abre seguindo essas linhas, como um tecido que rasga na direção da trama. Ou seja, é o corpo que dita o formato da ferida, não o objeto. É fascinante, né? Então, resumindo a diferença fundamental: a perfuração afasta as fibras e vai para fundo. O corte secciona, ele corta as fibras e se espalha em comprimento. São duas mecânicas totalmente diferentes, que deixam assinaturas completamente distintas. Claro, a gente sabe que no mundo real as coisas são mais complexas. Muitas vezes, essas ações se combinam em um único instrumento, e aí criam lesões híbridas. É nessa hora que dominar os conceitos básicos se torna essencial para a análise. E aqui estão eles, os híbridos. Pensa num facão. Ele tem gume, mas age com o peso do impacto. Ele é corto-contundente. Um punhal, por sua vez, tem ponta para perfurar e lâminas para cortar. É um perfuro cortante. E o exemplo clássico do perfuro contundente é o projétil de uma arma de fogo, que perfura e, ao mesmo tempo, causa uma contusão enorme no seu trajeto. Diante de tanta complexidade, a precisão do vocabulário não é um detalhe, é a principal ferramenta do perito.
Cada termo tem que descrever uma ação mecânica exata, sem deixar espaço para dupla interpretação. E o mais interessante é notar os termos que a ciência forense faz questão de evitar. Palavras como dilacerante não são usadas na classificação oficial. Por quê? Porque uma lesão que rasga, que dilacera, é, na sua mecânica, uma variação da ferida contusa. A precisão científica manda classificar pela ação e não só pela aparência. E com isso, a gente chega no ponto central da perícia. Fica claro que na análise de uma lesão, nada é irrelevante. Cada borda, cada ponte de tecido, cada dimensão, tudo é uma peça do quebra-cabeça. Esse é o método, o processo lógico de um perito. Não tem adivinhação, é pura dedução. Primeiro, analisa as margens. Depois, observa o fundo. Aí avalia a dimensão. E com base nisso tudo, deduz a ação mecânica. E a ação que vai apontar para o tipo de instrumento. É a solução de um mistério, passo a passo. No final das contas, a grande lição é esta. A forma de uma lesão nunca é aleatória. Ela é uma assinatura. É a impressão digital deixada pela arma e pela força que a usou. Saber ler essa assinatura é a chave para desvendar uma verdade que, de outro jeito, ficaria para sempre em silêncio. Fica a pergunta: que outras histórias estão escritas no nosso corpo, só esperando pelo olhar certo para serem lidas?